Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversas sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Aê! Finalmente está começando o nosso Prosa Cultural de hoje. Eu sou Wilma Farias, produtora e apresentadora. A operação de som e vídeo também está aí sob a minha responsabilidade. E as redes sociais ficam por conta de Tainara Pinheiro. Gente, o nosso programa de hoje, ele vai ser super especial. Nós vamos aqui, né? Vai ser sobre o Cérvulo Esmeralda, então nós vamos aí ter uma prosa ótima sobre a obra dele. O Cérvulo estaria completando 90 anos amanhã, no dia 27 de fevereiro, e nós estamos aqui com a curadora de arte e presidente do Instituto Cérvulo Esmeralda, Dodora Guimarães. Olá, Dodora, seja muito bem-vinda. Olá, Wilna. Boa tarde, é uma alegria estar aqui e falar da obra do Cérvulo Esmeralda. Sim. Só lembrando aqui mais uma vez do meu prazer de recebê-la aqui. Gente, o Cérvulo, ele foi um apaixonado pela geometria e considerado um poeta das linhas. Nasceu na cidade do Crato e levou a arte cearense para o mundo. Ele foi escultor, gravador, ilustrador e pintor, com diversas exposições realizadas e participação em importantes salões, bienais e outras mostras coletivas no Brasil e no exterior. A sua obra faz parte do acervo dos principais museus do país e de coleções públicas e privadas. Em Fortaleza, ele tem obras espalhadas aí em praças, avenidas, prédios públicos e privados. Então, aí nós temos a possibilidade de estar em contato com a obra do Cérvulo, para nós aqui, moradores de Fortaleza, em vários lugares. Então, assim, fiquem atentos, porque aqui no programa nós vamos saber alguns dos pontos que é possível estar em contato com essas obras, e vai ser muito bom. E ainda no programa de hoje, nós teremos dicas de programação do que está acontecendo na cidade. Então, acompanhem o nosso programa e fiquem ligados. Dodora, falando assim do Cérvulo, desse menino lá do Crato, que ganhou o mundo aí com as suas formas, sua paixão pela geometria levou ele aí para mundo afora. Então, assim, conta um pouco sobre a história do Cérvulo, de como que ele começou nas artes, e também fala sobre o Instituto Cérvulo Esmeralda, que aí é um espaço aí muito importante também para a preservação do acervo da obra do Cérvulo. Então, nos conte um pouquinho. Bom, como o Cérvulo costumava dizer, tudo começou no Crato. O mundo começou no Crato, o mundo do Cérvulo Esmeralda, bem entendido, né? Bom, o Cérvulo teve a sorte de nascer numa das regiões mais bonitas do país, mais bonitas e também mais férteis, que é o Cariri cearense. Para ser mais aquinhoado ainda, né? Ele teve a sorte de ser criança num engenho de rapadura, né? Um engenho Bebida Nova, que está situado num dos lugares mais bonitos do Crato. Essa casa se localiza na encosta da Serra do Araripe e de lá, sobretudo na época do Cérvulo, né? Ele contava que era possível ver todo o vale do Araripe, né? Todo o vale da Chapada, assim, até onde a vista dava, né? Mas eles viam até o pé de tambor lá do Horto, né? Do Padre Cícero, onde hoje está a estátua do Padre Cícero. Viam o Morro Dourado, que fica em Missão Velha, né? E também parte da Serra de São Pedro, em Caririaçu. Então, imagine que vastidão, né, de horizonte o Cérvulo tinha nos olhos.
Sim. E nessa casa ele instalou o seu primeiro ateliê. E nos arredores desse engenho, né, ele também fez o seu laboratório, que as primeiras esculturas do Cévolo ele construiu já a céu aberto e utilizando elementos da natureza, né, aproveitando os pequenos córregos que lá ganham o nome de levadas. Ele fez suas primeiras engenhocas, né, que eram rodas d'água que ele construía aproveitando os talos dos canaviais, né, os talos das canas, e essa água dos córregos. Lá também, nesse engenho, o Cévolo teve o primeiro contato também com o metal, porque ele contava que anualmente passava nessa região os ciganos, passavam lá os ciganos para consertar os tachos dos engenhos. Então, ele esperava o ano todo por aquela passagem, porque ele contava que os ciganos vinham sempre com as moças muito bonitas, né, que despertavam o interesse dele. Mas, sobretudo, eles traziam novidades tecnológicas para a curiosidade do Cévolo. Então, o Cévolo ficava de longe observando os ciganos trabalharem, consertando os tachos e vendo como eles trabalhavam com os metais. Então, ele aprendeu algumas técnicas, assim, da joalheria, por exemplo, né, que mais tarde ele viria empregar, como o repoussé, o martelado. Ele aprendeu com esses ciganos. E quando os ciganos partiam, embaixo daqueles bancos ficavam os resíduos desse trabalho, né? Então ele ia lá e pegava os pequenos pedaços de cobre, de latão, e ele ia trabalhar as suas pequenas joias. Maravilha. Né? Isso foi mais ou menos em que época, Dodora? Ele criança. Também data desse período, também as primeiras esculturas que ele fez com argila. Né? Enfim, o Cévolo nasceu artista, foi um predestinado, né? Foi um artista que realmente ele já nasceu artista, porque todas as histórias dele, tudo está relacionado à arte. Sim. Né? Havia uma Não, mas pode falar. Havia uma história que ele contava que num outro sítio da família, né, que era o sítio dos Tanques, havia um açude. E que lá, nesse açude, ele, nas férias, né, que era um local para onde ele se dirigia, ele com a família, né? Então ele gostava de brincar no açude atirando pedrinhas no açude. Mas não como brincadeira de atirar pedra, não. Ele queria ver o desenho na água. Então as crianças moradoras do sítio se habituaram anualmente a esperar o Cévolo nas férias para ver essa brincadeira dele, que era, vamos dizer, um campeonato de desenho na água. Então ele conta assim, que quando ele voltou uma vez já adulto, e quando ele começou a tirar as pedras na água, ele jogava com muita lentidão. E a garotada parou, como observando um artista trabalhando. Então são memórias assim que enriquecem todo o fabulário do Cévolo, né? Assim, porque tudo ele registrou muito fortemente e trouxe todas essas experiências para a sua vida adulta, para a sua obra, para o trabalho que ele desenvolveria nas mais diversas linguagens, utilizando os mais diversos meios, né?
E tudo isso com um profundo respeito a essa grande fonte que ele teve da sua infância. E isso foi uma coisa que o acompanhou a vida toda, né? Assim, o Crato é um lugar mítico para o Cébulo. Sempre que ele falava em cidade, ele falava primeiro no Crato. E todas as vezes que a gente falava em viagem, ele perguntava, é para o Crato? E quando ele via uma coisa muito bonita, né, uma arte que despertava o interesse dele, ele dizia, Dodora, vamos levar isso para o Crato. Então, esse Crato e o Cébulo acho que são a mesma pessoa. São a mesma pessoa e não estamos sabendo agora. É muito lindo ouvir tua fala, assim, tua fala de memórias. E, nossa, como isso é enriquecedor quando a gente vai falar sobre um artista, né? Assim, de pensar todas essas memórias que vão constituindo, né, o seu trabalho. E principalmente de ver como todos esses materiais, né, que nós hoje conhecemos muito pelas obras do Cérvulo, o Cérvulo artista, mas também já estava lá no cotidiano do Cérvulo menino, do Cérvulo criança, e de como tudo isso vai sendo costurado nessa vida, né? Essa vida que é uma história também. Isso é importante dizer, Wilna, porque eu gosto sempre de relembrar e de dar realce a essas histórias para lembrar de como é importante a gente dar importância às crianças. Sim. De como é bom ter um adulto compreensivo com as crianças, um adulto que respeita a criança, né? Porque o Cébulo teve o privilégio de ser compreendido pela sua família, de ser respeitado pelos seus pais no seu desejo de ser artista, né? Assim, ele falava também que toda a família foi vítima dele, porque ele vivia com um cotoco de lápis no bolso desenhando. Né? Então, assim, toda a família foi desenhada e realmente a família sabia que estava sendo vista por um artista. Então, assim, sempre teve esse respeito. Então, por isso que eu gosto sempre de relembrar essa infância do Cévulo, né? Porque para as crianças é muito importante. Ainda hoje você vê, imagina que isso foi há 80 anos atrás, né? Ou mais, quase 90 anos atrás. Imagino como era difícil para uma família compreender que uma criança tinha um destino de artista, sim, né? Que ela tinha essa sensibilidade e esse interesse, né? Assim, por exemplo, o pai dele queria que o Cébulo fosse diplomata. E ele ria muito quando contava isso, porque ele dizia, imagine eu diplomata, ter uma pessoa que não tem um papo na língua, que não tem muita paciência, né, que não sou hábil, né, assim, no trato, ele falava, né? Mas quando ele disse para a família que realmente ele queria ser artista, né, a família entendeu. Sim, teve esse apoio. Acolheu essa vocação, né? Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem para todos nós. Isso. Dodora, fala um pouco também sobre o Instituto e o papel do Instituto ao longo aí de todo esse acervo que tem, que é constituída a obra do Cérvulo. É muito interessante também o que você traz aqui sobre toda essa relação que ele tinha desde criança. Eu não sabia. E aí, quando nós que temos essa tendência de tentar deixar as coisas mais lineares, né, constituir uma história, né, na verdade, para ver se as coisas ficam um pouco mais claras. Mas, assim, pensando muito isso, nesse vai e vem, né, dessa produção artística, e você diz que quando criança ele já tinha contato, né, com todos esses outros materiais que hoje em dia nós conhecemos tanto. E quando nós vamos estudar um pouco, ler um pouco sobre a obra do Cérvulo, o primeiro contato que se fala muito é quando ele começou mais pela via da xilogravura.
né? Então, assim, tem um pouco isso também. Então, eu queria pedir, assim, para você falar sobre essa importância do Instituto e também, assim, a nossa tentativa aqui de delinear um pouco da obra dele, das produções, né? Já que ele era múltiplo. Então, ele passou aí por várias linguagens, como nós mencionamos no início, né? Escultura, gravura, pintura, joalheria. Então, fala um pouco também da importância do Instituto diante disso. Tá. O Instituto Cévulo Esmeraldo foi um desejo do Cévulo, né, de criarmos uma instituição que se ocupasse da obra dele, e não apenas da obra dele, mas da arte contemporânea em Fortaleza. E o Instituto foi criado em 2013, né, o Cévulo estava vivo ainda, e ele nasceu desse desejo. Então, o Instituto atua desde então com essa missão de preservar a obra do Cévulo. E não somente a obra materializada que ele nos deixou, mas a obra mental do Cévulo, o pensamento dele, as ideias dele, né? Então, nós no Instituto trabalhamos nessa direção da preservação da obra, mas também do pensamento do Cévulo. Então, nós estamos muito atentos ao desenvolvimento cultural do Ceará, ao desenvolvimento, a valorização da arte contemporânea em nosso estado, né? E temos trabalhado muito para manter viva, assim, sempre muito acesa, essa chama da arte, né, no nosso estado. Então, assim, uma das ações que nós já realizamos, né, em Fortaleza foi o restauro de 4 obras importantes do Cévulo, de 4 obras públicas dele. Então, essas obras, algumas delas foram reconstruídas de fato, né, como a Fambatô, a escultura Pulsação, que está localizada sobre o viaduto Antônio Martins Filho, a escultura Infinito, que está na Praça Murilo Borges, ali na Rua Major Facundo, no cruzamento com a Rua Pedro Pereira. E restauramos a escultura Fonte da Praça da Sé, que hoje funciona plenamente como fonte. Também colaboramos na realização de exposições do Cévulo, né? Realizamos uma exposição no Crato, que foi a última exposição do Cévulo em vida, né? Essa foi a grande exposição da vida dele, segundo ele, né? Que era o desejo, parecia até que ele viveu para realizar aquela exposição. Tanto que 4 meses depois da realização dessa exposição, ele faleceu. Quando nós realizamos, ele já estava bem debilitado. E colaboramos também ao longo de 2017 e 2018 com o Prêmio Marco Antônio Vilaça, né, a 6ª edição do Prêmio Marco Antônio Vilaça, que é o principal prêmio da arte contemporânea brasileira, e que no ano de 2017 homenageou o Cévulo Esmeraldo, né? Ele foi o artista homenageado do prêmio, e essa homenagem resultou numa grande exposição inaugurada em São Paulo, no Museu Brasileiro da Escultura. E depois essa exposição, juntamente com a exposição dos 5 artistas premiados e do curador premiado, essa exposição viajou por Brasília, né? Foi exposto no Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça, em Brasília, no Museu de Arte Contemporânea de Goiânia, Goiás, no Museu de Arte Contemporânea de Fortaleza, né, do Dragão do Mar, e no Museu Nacional, no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. E, por fim, foi
as exposições, né, que eram 3 exposições numa. O prêmio foi apresentado no Museu de Arte de Santa Catarina, em Florianópolis. Sim. E, bom, e o Instituto continua trabalhando. Temos uma ação muito importante, que é da preservação do arquivo do Cérvulo. Tá? Hoje, todo o acervo documental do Cérvulo, do período europeu, né? Se sabe que o Cérvulo morou por mais de 20 anos na França, né? Então, todo aquele acervo que estava em Paris, hoje está em São Paulo. Esse acervo está hoje sendo conservado, estudado e divulgado pelo Instituto de Arte Contemporânea, o IAC, que é uma instituição da maior importância desse país, que foi é uma instituição que foi criada pela galerista Raquel Arnaud, e que se ocupa dos acervos documentais dos mais importantes artistas construtivistas brasileiros, né? O que são esses artistas construtivistas? São artistas que têm como eixo a geometria, né? O caso do nosso Esmeraldo. E o acervo documental do Cérvulo, do período brasileiro cearense, né? Se encontra hoje no Instituto Cérvulo Esmeraldo. Sim. Então, é um acervo que conta com com mais de 10.000 documentos, tá? Entre projetos de obras, não somente de obras públicas, mas de obras também de projeto de gravura, projeto de esculturas, projeto de desenhos, projeto de pinturas, e também fotografias, clipe de imprensa, correspondência do artista, enfim, uma documentação fantástica, de fundamental importância para a história da arte cearense, brasileira e universal, porque sabemos que o Cérvulo não foi um artista do Ceará, né? O Cérvulo foi um artista do mundo. Sim. Foi um artista que essa longa permanência dele na Europa, né? Gerou também uma comunidade, vamos dizer, artística e também de amigos, muito importante na vida do Cérvulo, e com a qual ele manteve contato até o fim da vida, né? Então, nós temos tudo isso no Instituto, e evidentemente que precisamos de espaço. Para isso, estamos com um projeto de reconstruirmos o ateliê do Cérvulo para abrigar esse acervo museologicamente, de modo que esse instituto possa ser aberto à visitação pública, né? O ateliê do Cérvulo terá essa missão, se Deus quiser, e também as obras do Cérvulo, né? Que nós temos um importante acervo referencial da obra dele, seja na pintura, na escultura, na gravura, como ilustração, como joias, né? Assim, nós realmente trabalhamos no sentido de preservar e de trabalhar com essa obra, assim, visando não apenas, vamos dizer, a geração que está hoje aqui, né, ou a comunidade que está presente hoje em Fortaleza, mas o futuro, né? As futuras gerações deverão conhecer esse grande exemplo que o Ceará deu ao mundo. Sim, você deu um panorama um pouco sobre como eu não falei da xilogravura, né? Mas falarei. Não, mas espera aí. A dimensão de todo esse acervo que temos aí, justo para conhecermos ou nos aprofundarmos. E pensando muito nesse mapeamento que você meio que falou, né? Passou pela pintura, pela gravura, pela litogravura, pela xilo, né, que eu mencionei, que é como ele o início da carreira artística dele é mais relacionado. Tanto é que a partir disso ele ganhou uma bolsa para estudar na França, e desde então isso foi um marco muito importante, né, na vida dele, já que ele morou mais de 20 anos. E passando pela arte cinética e as esculturas e as obras públicas que você mencionou, e daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais. Eu só queria que a gente conversasse um pouco também
mais dessa relação do processo do Cérvulo e de como que se constitui essa obra, né? Ele é um artista, como você falou, muito conhecido por ser mais objetivo e de como que isso também é visto na obra, né? Que ele é um artista conhecido por essa relação mais forte com a matemática, com a geometria, também toda essa brincadeira que ele fazia entre luz, sombra e movimento a partir da escultura. E muito essa relação da gravidade, muito mais com as obras escultóricas dele. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho mesmo desse processo dele, de como que isso foi se desenhando. Olha, como assim, no início a gente falou, né, que tudo começou no crato, então vamos voltar para o crato. Vamos voltar para o crato. Realmente, o Cérvulo, a primeira manifestação, vamos dizer, adulta, né, do artista adulto, foi a xilogravura. E a xilogravura bebida na fonte do crato, do Cariri, tá? Como a escultura também nasceu ali, no crato, no Cariri. Ele contava que um dia chegou na casa dele uma dessas revistas de propaganda dos países, né, durante o período de guerras, né, no entre guerras, havia muitas publicações de publicidade, né, dos países aliados, dos não aliados, enfim. E um dia chega na casa dele uma publicação traduzida do inglês para o português, que era e que nessa revista, eu não sei se era a revista ou se havia um artigo de capa que era a gravura no hemisfério norte. Então, trazia uma grande matéria sobre a gravura, e nessa publicação havia reproduções de gravuras do nosso Oswald Guild. E ele ficou muito impressionado com esse trabalho do Guild. Mais tarde ele encontraria o Guild e relataria isso, tá? Então, ele foi mostrar ao pai dele, né, essa matéria e as gravuras do Guild. E perguntou ao pai dele o que era xilogravura. E assim, o pai do Cérvulo foi sempre um interlocutor importante para ele. Então, o pai dele falou assim, xilogravura é o que você pode ver nas feiras, na Feira do Crato, de Juazeiro. São aquelas capas de cordel, aquilo é xilogravura. Então, o Cérvulo passou a ser um frequentador assíduo da Feira do Crato, né, e da Feira de Juazeiro, para ver os cordéis. E aí ele começou a sua coleção de cordéis. E ele fez uma importante coleção de cordéis, com esse interesse centrado na xilogravura, na capa, né, do cordel. E anos mais tarde ele viria a doar essa coleção para a Biblioteca Nacional de Paris. Foi a primeira vez que o nosso cordel entrou numa biblioteca internacional, tá? Na Biblioteca Nacional de Paris, pelas mãos do Cérvulo Esmeralda. Bom, então ele passou a ser um xilogravador a partir desse momento. Ele arranjou os tacos de Imburana, né? E começou a fazer suas xilogravuras. Inclusive, as primeiras xilogravuras dele são xilogravuras com temática popular, sabe? Então ele ainda transitava no figurativo, né? Sim, era um artista figurativo. Então, ele começou a fazer o entalhe, né? E tinha um jornal no Crato, o Ecos da Semana, onde ele passou a imprimir suas xilogravuras. E, enfim, ele chega em Fortaleza como um xilogravador. Assim, a situação, a condição que o Cérvulo vem para Fortaleza também diz muito do espírito do Cérvulo, né? Porque ele vem para Fortaleza
porque ele foi expulso do ginásio do Crato, porque ele foi visto com um livro do Jorge Amado, e então ele foi logo taxado de perigoso comunista e foi expulso do Colégio do Crato, do ginásio do Crato. E a avó do Sérvulo, o Sérvulo teve muita sorte, porque ele nasceu numa família realmente muito respeitosa com ele, né, que compreendia a inquietação do artista, né? Então, a avó materna dele, a dona Julieta Brígido Cordeiro, ela era agente postal, ela trabalhava no Correio, no Crato. Então, ela imediatamente mandou um telegrama para o Getúlio Vargas, comunicando que esse jovem tinha sido expulso do ginásio do Crato e, pelas leis do país, um aluno expulso de uma escola pública não poderia ingressar em nenhuma escola por 5 anos. Então, ela pedia medidas ao presidente Getúlio Vargas. E dias depois, imagine, ela recebeu um telegrama do ministro da Educação e Cultura, né? Do ministro Gustavo Capanema, dizendo que o Sérvulo Esmeralda estava autorizado a ser matriculado no Liceu do Ceará. Então, o Sérvulo vem para Fortaleza por essa via, né, da indisciplina. Ainda bem. E para ele foi ainda bem, porque ele chega em Fortaleza e ele vai logo descobrir os artistas da SCAP, os pintores da SCAP. E que, assim, a SCAP, né, Sociedade Cearense de Artes Plásticas, não era uma escola, mas foi uma verdadeira escola. Não foi um movimento, mas aglutinou os artistas daquele momento. É um momento muito importante na história da arte cearense. Foi o nosso principal movimento, né? Assim, a nossa principal referência até hoje é a SCAP, né? Assim, hoje a gente vai e volta para a SCAP. Então, o Sérvulo se enturmou logo com os artistas da SCAP e o Sérvulo descobre a pintura, né? Ele reencontra na SCAP o Jean-Pierre Chablot, esse pintor suíço, que ele conheceu na Feira do Crato, tá? O Chablot, em viagem ao Cariri, o Sérvulo encontra ele na feira e o Sérvulo, naquela época, naquele momento, ele fazia parte da juventude, vamos dizer, revolucionária, e ele colaborava num jornal do Crato chamado Ecos da Semana. E ele faz uma entrevista com Jean-Pierre Chablot e fica encantado, fascinado com o mundo da arte, porque o Chablot vinha da Suíça, né? Então, era um artista experiente, que conhecia o mundo, conhecia museus. Então, quando o Sérvulo chega em Fortaleza, já encontra o Chablot. Então, foi para ele uma maravilha. E ele descobre a pintura com os pintores de fim de semana da SCAP, né? Então, aqui o Sérvulo continua figurativo, fazendo marinhas, pintando marinhas, cantos de rua, né, que eram as temáticas da SCAP, né? Só te fazer um parênteses, tem essas imagens no catálogo? Não, aqui nesse nós não temos. Nós temos numa retrospectiva, no livro publicado pela Pinacoteca de São Paulo, né, numa retrospectiva realizada pela Pinacoteca em 2011, que tem a reprodução de uma pintura. Daquele período, nós temos apenas essa pintura. Aqui em Fortaleza, eu sei de uma amiga que o pai tinha também um guache do Sérvulo daquele período. Também o Max Perlingeiro chegou a comprar aqui uma pintura também desse período. Tá? Mas aqui no Instituto Sérvulo Esmeralda, nós temos gravuras, tá? Inclusive, nós temos a reprodução de uma dessas gravuras primeiras dele trabalhando com o imaginário popular. Tá? Uma reprodução que foi publicado nesse jornal Ecos da Semana. Bom, mas aí, em Fortaleza, o Sérvulo torna-se pintor, né? E aquele artista que não queria parar nesse horizonte somente do Ceará,
inventa, né, se inventa, entre aspas, o desejo de estudar arquitetura, porque era a coisa mais próxima da arte, né, que existia naquele momento, assim, para ele, né. Então ele vai para São Paulo e, com o apoio da família, né, vai para São Paulo em 1951 para se preparar para fazer o vestibular para arquitetura. Era um menino, vamos dizer, um jovem que precisava trabalhar para pagar também seu sustento. Então ele teve também a sorte de ir trabalhar numa empresa de engenharia, a EB, que era a Empresa Brasileira de Engenharia. E lá, nessa EB, imagine você, o Sérvulo entra numa segunda escola que foi fundamental para o artista Sérvulo Esmeraldo. Esse artista que viria a desenvolver sua obra calcada na matemática e na física, né? Então, assim, na EB, ele torna-se um engenheiro, porque ele, estudioso como ele era, curioso e prático, né? Ele já se assenhorou da linguagem da engenharia e já se enfronhou. Tanto que ele chegou a um ponto de ser convidado para ir dirigir o escritório da EB em Campinas. A EB recebeu a incumbência de construir a fábrica da Singer no Brasil, que foi instalada em Campinas, né? E o Sérvulo foi convidado para ir dirigir essa obra, olha só. E ele contava que foi chamado no escritório do diretor da EB, que era um americano, que segundo ele era um americano enorme, e quando ele entra, ele conta, diz, olha, nós estamos com essa proposta para você, e você vai ter uma casa, você vai ter um carro à sua disposição e um bom salário. E ele disse, mas eu não posso aceitar. E ele disse, como você não pode aceitar? Ele disse, eu não posso aceitar porque eu vou ser artista. Aí ele disse que aquele americano, que era enorme, ele foi crescendo e levantou da cadeira e chamou, aos gritos, chamando a secretária e gritando e rindo dele, dizendo, ele vai ser artista, ele vai ser artista, gozando dele. E ele disse, é isso mesmo que eu vou ser. E foi embora. E foi. Então, e assim terminou a vida do engenheiro, né? Então, com essa ruptura, ele vai trabalhar no Correio Paulistano, né, que é um jornal importante de São Paulo, à época. E lá o Sérvulo ele tem tempo, vamos dizer, no Correio Paulistano ele vai trabalhar como ilustrador e tem mais tempo para se dedicar à xilogravura. Porque em São Paulo ele volta à xilogravura, tá? Porque ele chega em São Paulo justo em 1951, quando estava sendo trabalhada a primeira Bienal de São Paulo. Então ele chega nesse momento dessa efervescência em torno da Bienal. Então ele conhece, logo ele se enfronha, assim, o Aldemir Martins tem um papel muito importante nisso, porque foi o Aldemir Martins que o coloca em contato com os artistas paulistanos, com a FEERE da primeira Bienal, tá? E o Sérvulo vai trabalhar na instalação, na montagem da sala do gravador Lívio Abramo, que também trabalhava com a xilogravura, né? E ele vai trabalhar com o Franz Krasberg na montagem da sala do Lívio Abramo. Então, o Sérvulo fica íntimo mais ainda da xilogravura, né? E nesse movimento da primeira Bienal ele conhece o Oswaldo Guild, né? Esse ídolo dele. Enfim, conhece outros gravadores, como Marcelo Grasma, o Bruno Jorge, né? O escultor. Enfim, o Sérvulo se sente em casa, né? Em São Paulo. E aos pouquinhos, assim, a geometria vai tomando mais forma, né? Toda essa relação do abstrato. Não, aí eu vou contar, tá?
nessa ambiência, né, assim, a gente sabe da importância do impacto da primeira Bienal, né, no meio local. Tá? E em 1900, entre 53 e 54, o Sérvulo contava que ele tinha um ateliê na Rua Veridiana, tá, em São Paulo. E ele conta assim que ele morava na Rua Piauí e tinha esse ateliê na Veridiana. E ele indo em direção ao ateliê no sábado, ele viu uma coisa que o prendeu, que chamou sua atenção. Era uma folha, uma folha. E ele achou muito bonita aquela folha e pegou a folha e começou a estudá-la. E ele viu naquela folha uma equação matemática. E, chegando no ateliê, ele foi direto trabalhar no entalhe de um vegetal. E foi assim a passagem do Sérvulo para a arte abstrata. Foi assim que ele entrou na geometria, pela via da natureza, né? Pela via dos vegetais. Por isso, esse amor tão grande que o Sérvulo dedicava, por exemplo, às árvores, né? Que era assim, a grande paixão dele era as árvores. Né? E eu penso não somente, vamos dizer, por ter possibilitado a ele a essa descoberta, mas também a árvore é a coisa mais, talvez, a concretização mais perfeita do movimento. Né? Assim, a gente diz, está parado, né? Não tem nenhum galho balançando. Né? Então, bom, e ele se enfronha na Chilo, né? Aí, as gravuras do Sérvulo, a partir de 54, são abstratos geométricos, né? A gente pode ver, sejam vegetais, sejam através de conchas, né? Assim, você vai ver muitas obras dele construídas desse modo. E, em 1957, ele faz uma exposição em São Paulo, no Museu de Arte Moderna. E é a primeira vez que ele expõe essa obra já geométrica, né? Inclusive, nós temos aqui algumas obras geométricas dele que aí é bem legal que você possa comentá-las. Ah, tá. Tá bom? Pois é, mas eu só queria dizer assim, como você disse no início, né? De certa forma, essa exposição e essas gravuras foram o trampolim para ele obter a bolsa que o levou para a França. Exatamente. Né? Bom, e entrar no mundo esmeraldiano. Né? Aí vamos só fazer mostrar um pouquinho de imagens dessa relação com a geometria, que é algo tão marcante na obra do Sérvulo Esmeraldo. Então aí a Dodora vai aqui nos acompanhar um pouquinho e comentar. Pois não. Temos esta aqui. Muito interessante. Esse é um tríptico, né? São desenhos. E, vamos dizer, ela tem esse... É muito caro ao Sérvulo essa série, porque ele faz um esquadrinhamento, tá, do espaço, e é um programa. Nesse programa ele faz uma série, centenas de desenhos, partindo desse mesmo programa. Esse tríptico é muito interessante. Ele gostava muito, assim... sempre ele fez parte do nosso quarto. Assim, bom, não sei se o seu público sabe, mas eu fui casada com o Sérvulo, né? Sim, a Dodora foi aí companheira do Sérvulo por anos. É importante falarmos isso também. Isso, E assim, por muitos anos esse tríptico habitou com a gente no mesmo quarto, né? E o Sérvulo adorava esse trabalho, adorava. E é um trabalho muito caro a ele, né? Porque assim, o Sérvulo, ele foi realmente um artista que desenvolveu uma obra muito própria, né? Muito, o trabalho do Sérvulo é inconfundível. Sim. E muito marcante e muito simples. E é incrível que toda a trajetória dele é uma linha reta. Sim, porque assim, a coerência do trabalho do Sérvulo é uma coisa realmente muito forte. O que eu fico pensando muito também é essa relação da linha que tem no trabalho dele e toda essa força que transmite em uma simplicidade, de certo modo. Nós temos aqui também uma pintura dele e que fala um pouco disso que nós estamos conversando, assim. Essa pintura, Wilna, também
ela é uma pintura programada. Uhum. Essa pintura é de uma série que ele chamou de Componíveis, que por sinal essa série é inédita. Nós temos todo o projeto, mas como realização nós temos apenas essa, tá? Que ele chamou Componíveis, porque aí são 4 quadros, tá? Que compõem um. E esses 4 quadros você pode montar de diversos modos. Tá? Quando você cansar de um modo, você monta do outro, você monta do outro. Existem várias possibilidades. E também é um programa que ele desenvolveu baseado na matemática. Tá? Eu não sou muito versada na matemática, tá? Não fui uma boa aluna, mas é um trabalho que ele se baseou nas probabilidades. Esse. E tem também as esculturas, né? Que aí é quando a gente tem mais uma aproximação do cérvulo com o cérvulo, principalmente, a partir das esculturas, tanto as públicas, que nós podemos vê-las aí espalhadas pela cidade, e aí também é uma forma de percebermos com mais força ainda toda essa relação com a geometria. E aí é quando entra também esses desafios com a gravidade, que também é uma das características da obra dele. Então, assim, nós temos essa escultura aqui, Dodora, que aí você pode comentar. A vermelha? Uhum. Tá. Olha, eu acho que é importante, Will, antes da gente chegar nessa escultura, eu falar um pouco assim da trajetória do cérvulo, como você me propôs no início, tá? Porque aí, por exemplo, eu falaria da gravura em metal, tá? Eu falo assim rapidamente, mas para a gente ir situando, para justificar até essa coisa que eu falei da linha reta, tá? Na Europa, o cérvulo ele desenvolve um trabalho na gravura diferente do que ele saiu daqui, diferente no sentido técnico. Uhum. Ele saiu daqui xilogravador e na Europa ele estuda e desenvolve uma obra importante com a gravura em metal. Sim, que é a litogravura. Não, a gravura é em metal. Em metal? É em metal. Tá. Como ele foi como bolsista, né, do governo francês, ele era obrigado a estudar numa escola pública. Então, ele se matriculou na Beaux-Arts, né, na École Nationale de Beaux-Arts. Uhum. E ele queria estudar a xilogravura. Ele foi para a França para estudar a xilogravura. Mas o curso de xilogravura na Beaux-Arts estava já fechado. A turma estava totalmente preenchida. Então, ele foi estudar litografia, por isso que você falou na litogravura. Mas essa técnica nunca o interessou, apesar dele ter feito algumas litografias. Uhum. Tá? Inclusive no Brasil, quando ele passa a frequentar o Brasil, ele faz algumas interessantes. Mas não era uma técnica que o interessava, como a xilogravura. Porque a xilogravura tem muito a ver com a escultura. Sim. Sabe? A xilogravura ela exige uma linguagem de massa, de contraste. Tá? Então, eu acho que, por exemplo, a xilogravura, o interesse do cérebro pela escultura tem a ver também com a xilo. Tá? Assim, até porque eu esqueci de dizer que a escultura também, o cérebro foi fortemente influenciado pelo ex-voto, que é uma coisa importante a ser dita. Sim. Porque que é algo muito forte da região. Que é uma coisa muito forte do Cariri. Sim. E que a gente tem que valorizar os nossos bens culturais, né? Esse nosso patrimônio imaterial tem que ser muito trabalhado e valorizado, porque os artistas eles bebem na fonte da cultura. Sim, total. Né? Então você vê assim uma obra do Sérgio como essa escultura que você pediu para eu comentar, é uma obra com uma linguagem mundial, uma coisa que é compreendida em qualquer país, né? Que é uma forma pura, né? É um desafio à gravidade,
né? É um jogo vamos dizer, é um objeto do olhar, né? Que você vê essa escultura, ela tem várias, cada ângulo que você vai observar essa escultura, ela é uma escultura diferente. Sim, sim. E ela modifica o espaço do entorno, né? Então, assim, mas para o Sérvio chegar a isso, antes ele passou por esse estágio de observar um ex-voto. É verdade. Né? E isso é muito, assim, a gente tem que dizer isso e insistir, porque é um modo da gente chamar a atenção para a nossa cultura. Sim, e sim. para a importância que ela tem no nosso olhar, para a importância que ela tem no nosso cotidiano. Sim. No nosso estar no mundo, de uma forma geral. Isso, exatamente. Então, a nossa escola é essa. Certo. A Dodora, primeira. você tem toda a razão da gente ter voltado um pouquinho para pensar essa experiência dele na França um pouco mais, né? E aí, a partir de quando ele foi estudar litogravura, também foi a partir de então que ele também teve contato com a arte cinética. Não. Então, conte. O Sérvio, o artista cinético, está lá no Crato. Ah, sim, né? verdade. Ele está lá no Crato, né, brincando nas levadas, Sim. né, atirando pedrinha no açude, né? Ele está ali. Ah, é verdade. Tá? Então, esse artista, esse menino cinético, nunca saiu dele, né? Então, assim, quando ele veio com mais força na arte o Sérvio cinética. chega na França num momento da ebulição da arte cinética. É interessante isso, Sim. né? Porque, assim, o cinetismo internacional na Europa, ele surge, assim, com esse vigor todo, assim, em Paris, nos anos 50, né? Assim, evidentemente que a arte cinética nasceu lá na Rússia, em 1913, tá? E caminhou por outros países, mas vamos dizer, a efervescência da arte cinética, ela, na França, ela surge nos anos 50, tá? Com duas galerias, que era a Galeria Denis René e a Galeria Iris Klein. Galeria Iris Klein. E o Sérvio passa a ver os trabalhos desses artistas, vamos dizer, muitos deles latino-americanos, né? Como o Soto, o Cruz Dias, né? Artistas venezuelanos da maior importância. Né? E o Sérvio tem muitos projetos de arte cinética. Assim, por exemplo, a Sabrina nasceu em 62 e ele fez um objeto, né, com um elemento que era de um brinquedo dela, tá? Que era um objeto cinético. E ele foi fazendo, ele começou, vamos dizer, ele se aplica muito na gravura em metal, que isso virou o ganha-pão dele, né, a gravura em metal, que aí ele foi para o ateliê do John Friedlander, e ele começa a estudar a técnica da gravura em metal, que é o oposto da xilogravura, tá? Então, ele passa muito tempo, vamos dizer, estudando essa técnica, e a partir de, vamos dizer assim, em 57 ele já começa a produzir, 58, em 59 o Sérvio já era um mestre da gravura em metal. E ele, com esses projetos, ele foi um artista que sempre trabalhou com projetos. Tá? Toda a obra do Sérvio é baseada em projetos. É interessante. Mesmo os desenhos isso. dele, tá? Assim, eram desenhos que partiam de projetos. Sim. Né? É interessante pensar isso, só um instantinho, doutora. Muito para a gente pensar agora um pouco mais, para a gente poder correr um pouquinho, porque o nosso tempo já está esgotando. Certo, E aí, por mim, eu passaria aqui a noite toda só lhe ouvindo, que seria ótimo, estar aprendendo muito. Pensando nessa relação com a arte cinética, que ele começou a desenvolver mais, né, já que ele trouxe desde menino, mas que quando ele morou na França foi quando isso veio a se desenvolver mais. Isso, exatamente. Então, assim, dando um salto, né? Ele foi com uma obra extremamente singular, tá? Que o Sérvio não usava nenhum motor, mas usando um elemento da física, né? A eletricidade estática, Sim. que ele chega aos excitáveis. Exatamente. Que é uma obra extremamente original. E
e que ele chamou de excitáveis, porque o excitável que é uma, segundo ele, né, é uma máquina eletrostática, né, é um quadro composto por pequenos elementos móveis, numa caixa hermeticamente fechada, tá? Com um tampo de acrílico e que reage à ação do espectador. Ao você passar a mão sobre a superfície, né, como é mostrado lá no seu quadro, os elementos móveis ali, eles se agitam e reagem, tá? E aquela composição se modifica. É uma coisa mágica, Sim. tá? Misteriosa, né? É uma coisa que o espectador tem participação importante no quadro, né? Assim, antes de se falar em arte interativa, né? E quando os museus antes é proibido tocar, o Cévolo cria essa obra que pede para ser tocada e que exige a participação do espectador. Então, o Cévolo estava no auge dos Excitáveis, que foi uma obra que deu muita fama e muito sucesso a ele, pela originalidade, né? Quando o Cévolo redescobre o Brasil, quando ele decide que não pode mais desperdiçar essa nossa luz zenital cearense, né? Então, ele abre mão dos excitáveis, né? Que não funcionava no Brasil por causa da nossa elevada umidade do ar, né? E ele abdica dessa pesquisa, né, tão importante, para abraçar a escultura, sobretudo a escultura pública. Então, a partir de 1977, o Cévolo começa a vir mais frequentemente ao Brasil e começa a sua obra pública, né, que é a sua obra da maturidade e a obra que ele se dedica até o final da vida. E aí a gente pode comentar um pouquinho sobre algumas, certo? Tem acho que a mais famosa, ou então uma das mais queridinhas aqui de quem mora em Fortaleza, que é a La Femme Bateau. Então, assim, você pode comentar sobre ela. Tá. Bom, a Femme Bateau, ela tem uma particularidade, porque é uma obra figurativa, né? Assim, diferentemente do artista geômetra, né? Como o Cévolo tornou-se assim, mais conhecido, né? Na obra pública. Sim. Mas que tem muito do Cévolo nela, né? Assim, é ele. Porque é o movimento, né? Que é o grande interesse do Cévolo, a grande matéria dele, vamos dizer, além da luz, né? Que é a fundamental, é o movimento. O Cévolo sempre foi um artista do movimento. Toda a obra do Cévolo é cinética. Toda a obra do Cévolo, sabe, é uma obra cinética. Porque, seja no desenho, seja na pintura, o movimento é preponderante, né? Mesmo que seja um movimento virtual, mas ele é preponderante. E a Femme Bateau, ela tem essa capacidade dela ser uma biruta, né? E é muito interessante, ainda hoje eu contava para amigos sobre a Femme Bateau, porque a Femme Bateau, eu acho incrível essa empatia da cidade com a Femme Bateau. Tem toda uma relação afetiva. É um ser vivo, né? A Femme Bateau é um ser vivo. Então, assim, e porque a Femme Bateau, ela evoca lembranças. Porque quando nós somos na ponte, para o Cévolo estudar o espaço e ver o que ele faria ali como escultura, quando ele botou o pé ali na Praia de Iracema, ele começou a falar da juventude dele em Fortaleza, na Praia de Iracema. Porque quando ele vem para Fortaleza para estudar no Liceu do Ceará, ele vai morar ali na Rua dos Pacajus, pertinho da Femme Bateau hoje, né? E aí ele começou a contar que naquela ponte, ele ia com os primos e pulava da ponte para nadarem. E eles nadavam até longe. E começou a falar disso e começou a lembrar desse período tão vivo, né, na memória dele, da juventude,
ali na praia de Iracema com muito entusiasmo. E, de repente, ele lembrou de uma lembrança, de uma memória dele, também muito afetiva, vivida na Europa. Assim, ele começou a contar isso e, de repente, ele parou e falou assim, pronto, vamos embora. Eu já sei o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer a Fambatô. E ninguém perguntou nada o que é isso, né? E a gente voltando para casa, ele me disse, você sabe a história da Fambatô? E começou a me contar essa história, que ele participava de uma exposição na França, nos anos 60, e um colega que participava da mesma exposição o convidou, esse artista francês, chamava-se Jacques Castex, também já faleceu. E o Castex convidou ele para ir visitar a cidade onde ele havia passado a infância. E que era uma cidade maravilhosa, que ele guardava ótimas lembranças de lá. E que ficava ali próximo. Então eles foram até essa cidade. Quando chegaram, a cidade estava devastada, não era mais aquela cidade, porque ela tinha sido muito maltratada pela guerra. Então o amigo ficou muito triste e, num certo momento, convidou o Célio para ir até o Porto, que era uma cidade litorânea. Eu não sei o nome dessa cidade, imagino. E quando eles chegaram no Porto, o Célio disse que a paisagem era sombria, que estava escuro. E a tristeza continuava. E, de repente, aparece, ali no infinito, vem um vaporzinho, um pequeno vapor. E ele vem, toque, 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 e o amigo diz, olha um vapor. E ele diz, mas não é um vapor, c'est la Fambatô. Porque ele viu no o vaporzinho, ele ia soltando aquele fumaceiro, né? E o Célio viu a cabeleira da mulher. Aí ele disse, n'est-ce pas un vapeur, c'est la Fambatô. E ele guardou essa história para, nessa manhã, ele pensar em ali colocar essa imagem, né? Então, eu penso que, assim, essa história de lembranças, né, casou, que terminou ele fazendo, vamos dizer, essa escultura que hoje é um mimo de Fortaleza, né, uma paixão, né, sobretudo dos jovens, né? Eu acho legal isso, porque eu conheci já muitas pessoas que têm a Fambatô como tatuagem, né? E quando aconteceu o naufrágio da Fambatô, né, na ressaca de 2018, né, do 2 de março de 2018, foi incrível aquela comoção pública, né, de como, assim, os escritores se manifestaram, né, todo mundo, sim, assim, comentou no Facebook, no Instagram, né, a nossa escritora Ana Miranda escreveu uma crônica, o Henrique Araújo, o Ricardo, o nosso autor, nosso múltiplo Ricardo Guilherme, escreveu um belo texto, né? Assim, o Ednardo, né, também escreveu. Enfim, assim, e quando ela foi resgatada, né, assim, a gente chegou a fazer uma instalação com a Fambatô, parecia que era gente, assim, lá no Dragão do Mar, quando ela foi exposta, né, os destroços, as pessoas chegavam, mas é ela, como se fosse um ser vivo, ela né? É um ser vivo da cidade. Então, assim, ela vai voltar para o mesmo lugar, né? E, assim, se Deus quiser, brevemente, antes do aniversário de Fortaleza, a Fambatô deve retornar, né? E essa boa lembrança do Célio, né? Porque também eu gosto, porque a Fambatô, ela também tem um espírito lúdico, que é muito do Célio Esmeraldo, isso, né? Assim, eu acho ela muito parecida com ele, assim, nesse aspecto do humor que o Célio tinha, né? Porque o Célio tinha um humor refinadíssimo. Ele tinha um senso de humor que era só dele, né? O Célio matava a gente, porque ele tinha umas tiradas que só ele tinha, né? Que um amigo outro dia, conversando comigo, falava assim, o cara tinha uma elegância né,
que era assim, o humor do Sérvulo era um humor elegante, era uma coisa assim. Maravilha. É, Dodora, a gente tá já no finalzinho, assim, já passando do limite, mas Uhum. assim, é tão rico tua presença aqui para essa conversa, que eu vou pedir, assim, só para você pontuar algumas outras obras públicas do Cérvulo que tenha pela cidade, assim, pra gente ter um pouco de noção a mais. Então, assim, faz isso, por favor. Pois não. Bom, assim, tem até situações muito curiosas que você indo ver a escultura fonte, balé gráfico ali na Praça da Sé, a poucos metros você pode ver mais duas obras do Cérvulo, né? Que tem um portão muito lindo que à noite é portão e durante o dia é um mural que fica no edifício Comandante Vital Rolim, que é uma obra linda de 1980. E descendo um pouquinho na Rua do Pocinho, você vê aquela coluna dele que, nossa, é demais. Hoje eu passei em frente àquela escultura, eu parei, porque é uma coluna de 9 metros, né? Que é uma coluna de cubos, vermelha, e que você fica olhando assim, puxa, eu ia perguntar a um cara que está meio, você não tem medo que um desses cubos caia na sua cabeça, como um coco? Né? Porque está ali, assim, nossa, é um padrão, uma coisa assim, cumpre a mesma função de um obelisco, né? E isso tudo perto, aí você caminha ali em direção a Floriano Peixoto, você vai encontrar a escultura que era do Banco do Nordeste, hoje é a Justiça Federal, né? Aqueles 4 quadrados. E do lado, você tem aquela coluna Infinito, que é uma coluna azul na Praça Murilo Borges, ao lado. Então, quer dizer, é muito curto você fazer um percurso Cérvulo Esmeralda no centro de Fortaleza. Sim. No centro, que é esse lugar tão abandonado da cidade, né? E, no entanto, você tem esse patrimônio maravilhoso lá. E, por exemplo, você se deslocando, né, em direção à saída para o norte da cidade, você vai se deparar com essa escultura maravilhosa que são os quadrados da entrada do campus do PSI, né, da Universidade Federal do Ceará, né? Assim, é isso, né? Que é uma maravilha essa escultura, né? Agora, assim, tem o problema da preservação. Imagina que em frente a essa escultura, que é um verdadeiro cinema, né? Que é uma escultura cinética, né? Maravilhosa, assim, um cinético virtual, né? Maravilhosa, que é um cinema essa escultura. Você passando ali na Avenida Humberto Monte, né? Você via como ela se modificava, né? E hoje ela é totalmente parada, prejudicada por abrigos de ônibus de frente à escultura. Olha só, né? Como conviver com essas atitudes tão hostis à nossa esse olhar arte, desatento, a esse nosso patrimônio, né? Assim, não é nem olhar desatento, é uma coisa pior. Olhar desatento é você não ver a música que caiu na sopa. Né? Tentei ser sutil, Dodora. Vamos ser sutis aqui na nossa prosa. Isso. Tem mais alguma que você queira mencionar? Eu sei que tem várias. Assim, sendo sutil, eu vou falar de uma obra pequena, né? Que é a escultura, o monumento ao interceptor oceânico, né? Sim. Que é aquela escultura, uma das primeiras esculturas contemporâneas brasileiras, né? Para não dizer a primeira, assim, com aquela escala. E você veja o estado de abandono daquela obra, né? Sim. É lamentável aquela escultura tão bela, né? Tão desafiadora, tão provocativa. Você está naquele estado, né? E Fortaleza, que é uma cidade tão moderna, né? Uma cidade, vamos dizer, que turisticamente hoje está tem tantos, vamos dizer, atrativos, que inegavelmente Fortaleza é uma das cidades brasileiras mais disputadas, né? Sim. Assim, pelos turistas, é realmente um destino importante para o mundo, né? E, no entanto, nós temos esse patrimônio
E ainda fazemos vista grossa para Você ele. tem aí no catálogo ela? Temos. Bom, tem essa escultura, né, que eu falei. Aqui, Dodorão, a câmera. Aqui é a câmera. Ah, sim. A escultura da Sé, né, que eu falei. E vou mostrar do monumento. Eu não tenho a imagem aqui, infelizmente. Mas nós vamos mostrar porque ela é bem pequenininha, né? Sim. Tem só 40 metros. Bem miudinha. Bom, vou mostrar o desenho dela. Pronto. Que é uma obra assim, inédita, né? É um desenho, Sim. um dos primeiros desenhos da escultura. Deixa eu te ajudar aqui. Tá. Aqui, ó. Isso. Aqui, que fica ali na beira-mar, né? Conte aí para as pessoas onde ela fica. Ela fica exatamente na Praia do Náutico, ali no centro da feira, né? Inclusive, essas esculturas do Sérvulo, elas têm um papel sinalizador. Porque a Associação dos Feirantes da Beira-Mar tem essa escultura como símbolo deles. O logotipo deles é essa escultura. Como o logotipo das edições UFC é a escultura da entrada do campus do PC. Tá? Assim, as cores da Marquise também, da construtora Marquise, elas derivam da escultura que está em frente à Marquise. Né? Então, assim, para você ver como é forte e como são sinalizadoras essas obras, né? Só seguindo aqui rapidinho, gente, estamos já com o nosso tempo... travou aqui. Estamos aqui com o nosso tempo já bem estourado. Mas por mim eu passaria aqui o resto da noite só ouvindo a Dodora falar de Sérvulo. Falando só mais uma coisa legal, uma dica bacana, é que amanhã vai ter a abertura do Ano Cultural Sérvulo Esmeraldo, que vai ser quarta-feira, dia 27, que é a data do aniversário dele de 90 anos. E a programação ela é gratuita e aberta ao público. Conta com um cerimonial celebrativo, apresentação musical e a exibição do documentário Sérvulo Esmeraldo, O Espaço no Infinito, que foi produzido pelo Cine Group. A ação se destina a prestar essa homenagem em memória para Sérvulo, que foi aí um bravo pioneiro artista, inventor reconhecido nacionalmente e internacionalmente como desenhista, escultor, gravador, ilustrador e pintor cearense, como aí ao longo de toda a nossa conversa pudemos aí saber mais um pouquinho. E é isso, gente. Amanhã é o Ano Cultural Sérvulo Esmeraldo. Começa O Ano Cultural Sérvulo Esmeraldo, que vai ser a abertura, vai ser no Cine Teatro São Luís, a partir das 19 horas. Lembrando que a atividade é gratuita e aberta ao público. É muito importante a gente frisar isso, porque algumas pessoas pensam que não podem ir. Então, assim, é aberta ao público. Então, ocupemos os nossos espaços. Então, é isso. Então, não percam. Vai ser amanhã, dia 27, às 19 horas. E a Dodora estará lá. Né, Dodora? Sim, com muita honra, com muita alegria. E muito feliz, porque eu gosto de justiça. E isso é uma grande justiça que se faz ao Sérvulo, né? Um ano para ele. Um ano para ele, que venham muito mais. E que é importante dizer que esse ano tem um significado muito grande, não só para o Sérvulo Esmeraldo, mas para a cultura cearense, né? E que eu vejo como um grande incentivo para os jovens. Sobretudo para os jovens artistas, de todos os segmentos, de todas as áreas. Sigamos o exemplo do Sérvulo. Sigamos. Dodora, eu quero agradecer imensamente a tua presença. Assim, eu estou muito feliz, estou emocionada de ver todo o teu carinho em falar sobre a obra do Sérvulo, assim, toda essa paixão que é muito perceptível, e eu estou aqui muito encantada com isso e alegre pela oportunidade de ter a sua presença aqui no programa para falar sobre a obra do Sérvulo pra gente um pouquinho, porque ela poderia falar muito mais, gente. Obrigada, eu também queria agradecer a você a oportunidade de dizer também que achei você muito inteligente, foi um papo muito bom e eu falei coisas que ainda
não tinha falado. Né? Ai, eu estou me sentindo muito mais honrada e muito mais alegre, assim. É muito importante termos em mente a importância de falarmos sobre cultura e principalmente de um espaço dessa conversa mais estendida e de realmente é uma prosa. E eu fiquei muito feliz, assim, com a sua presença de verdade, de você ter aceito, de você vir aqui prosear comigo. E é isso. Gente, muito obrigada a todos, vocês aí que estão nos assistindo, nos acompanharam na nossa live. Muito obrigada a todos. Obrigada também aos que vão nos assistir mais à frente. Acompanhem o nosso programa. Esse foi o nosso Prosa Cultural. Lembrando que estamos aqui sempre às terças e quintas, às 17 horas. E o nosso conteúdo ele fica disponível nas nossas redes sociais, Rádio Ceará News, Ceará com SI, e no nosso site www.cearanews.com.br. Além disso, você também pode baixar o nosso aplicativo e ter aí os nossos programas e matérias muito mais pertinho de você. Então, gente, não tem nenhuma desculpa de ter aí, de nos acompanhar. E é isso, agradeço, Dodora, mais uma vez, muito obrigada a sua presença aqui. E agradeço a todos, boa noite e é isso, gente. Tchau, tchau e até breve. Só um instantinho aqui que eu vou cortar. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.